Olá, sejam muito bem-vindos por aqui. Eu me chamo Débora Feltrin, sou terapeuta e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que faz parte da vida de todos nós. Vamos falar sobre o medo. O medo é uma emoção natural e essencial para a nossa sobrevivência. Ele nos protege de perigos reais e também nos ajuda a agir com cautela. Mas quando ele se torna excessivo, nos paralisa e impede de avançar na vida e se transforma em um obstáculo ao nosso crescimento. Neste episódio, nós vamos explorar como os medos impactam a nossa mente, as nossas emoções e até mesmo o nosso corpo. E no final eu trarei um exercício prático para ajudar você a enfrentar seus medos de uma forma consciente e saudável. Como o medo impacta as nossas vidas? O medo pode se manifestar de diversas formas, como ansiedade, insegurança, procrastinação ou até sintomas físicos, como tensão muscular, dor de cabeça e insônia. Quando não lidamos com ele pode vir a afetar o nosso emocional. O medo gera ansiedade e pode nos levar a evitar experiências novas e transformadoras. Ele também pode afetar a nossa mente. Ele alimenta pensamentos negativos e crenças limitantes, nos fazendo duvidar da nossa capacidade. Ele também pode afetar o nosso corpo. O medo desencadeia reações fisiológicas, como o aumento dos batimentos cardíacos e também respiração acelerada. Ele também pode vir a prejudicar os nossos relacionamentos. Ele pode nos fazer evitar conexões por medo de rejeição ou julgamento. E também pode afetar os nossos sonhos e objetivos. Quando deixamos que o medo nos controle, deixamos de correr atrás do que realmente nós queremos e desejamos. Agora, quais são os tipos de medo que temos aí? Bem, primeiro nós temos o medo real. Esse é um medo instintivo, ligado à nossa autopreservação. Ele nos protege de situações que representam um risco verdadeiro, como, por exemplo, um animal selvagem ou um acidente de trânsito. Temos também, em segundo lugar, o medo psicológico. São os medos que criamos em nossa mente e que muitas vezes não representam de fato um perigo real, como o medo do fracasso, do julgamento, de não sermos suficientes. E esses medos, eles são construídos aí por experiências passadas, por traumas ou até mesmo crenças limitantes. E em terceiro lugar, temos o medo do desconhecido. Esse medo ele nos impede de sair da zona de conforto. Muitas vezes nós preferimos nos manter onde estamos, mesmo infelizes, por receio do que pode vir a acontecer se mudarmos. Agora, como enfrentar o medo? Bem, primeiro reconheça seu medo. O primeiro passo para enfrentar qualquer medo é reconhecê-lo. Então, pergunte-se, do que exatamente tenho medo? Esse medo é real ou criado pela minha mente? Em segundo lugar, identifique a raiz do medo. Muitos medos vêm de experiências passadas. Será que esse medo vem de algo que aconteceu, por exemplo, na sua infância? Ou de uma experiência negativa que você já viveu? Em terceiro lugar, questione os seus pensamentos. O nosso cérebro muitas vezes exagera os perigos. Então pergunte-se, qual a pior coisa que pode acontecer? E se acontecer, como eu posso lidar com isso? Em quarto lugar, dê pequenos passos. Se expor aos poucos ao medo ajuda
a reprogramar a sua mente. Se você tem medo de falar em público, por exemplo, comece gravando áudios para si mesmo. Depois compartilhe com amigos, até você se sentir mais confortável. Em quinto lugar, use técnicas de respiração e relaxamento. O medo ativa o sistema de luta ou fuga, deixando o nosso corpo tenso. Então, técnicas como respiração profunda, mindfulness e meditação ajudam a acalmar a nossa mente. Em sexto lugar, reescreva a sua história. Mude a narrativa que você conta para si mesmo. Ao invés de dizer, eu não consigo, experimente, eu estou aprendendo a superar isso. Agora, eu gostaria de convidar você para um exercício de reflexão. Encarando os seus medos. Pegue um papel e uma caneta e escreva sobre um medo que você tem hoje e responda as perguntas abaixo. Primeiro, qual é o meu medo? Segundo, esse medo tem base em algo real ou é um medo criado apenas pela minha mente? Terceiro, o que aconteceria se eu enfrentasse esse medo? Quarto, qual seria um pequeno passo que eu posso dar para começar a superá-lo? Leia as suas respostas e reflita. Será que esse medo ainda precisa ter poder sobre você? O medo é uma emoção natural, mas não precisa nos controlar. Quando aprendemos a enfrentá-lo com consciência, nós damos um grande passo em direção à liberdade e também ao nosso crescimento pessoal. Bem, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com mais alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E nós nos vemos no próximo episódio do Therapy Club. Até lá, fique bem e cuide-se.